Começando mais um vídeo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula e eu moro no Canadá desde 2018. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 10 coisas, eu falo 10, 10 coisas que você precisa saber antes de se mudar pro Canadá. O Canadá é um país enorme. E por que eu tô falando isso? Porque exatamente por ser um país enorme, o Canadá é o segundo maior país do mundo em território, é um país maior do que o Brasil, inclusive, apesar de ter uma população muito menor. Exatamente por ser um país tão grande, as coisas aqui dentro do Canadá são muito diferentes de acordo com o lugar que você tiver. E eu tô falando isso exatamente porque às vezes as pessoas elas querem mudar para o Canadá e elas pensam no Canadá como uma coisa só, quando na verdade o país é totalmente diferente de acordo com o lugar que você tiver. Se você estiver em Halifax, é totalmente diferente de Vancouver, que é totalmente diferente de Montreal, que é totalmente diferente de Calgary, totalmente diferente de Toronto. Então, assim, são cidades super diferentes dentro do mesmo país. Então, às vezes, você está pesquisando sobre o Canadá e você está baseando a sua expectativa na experiência de alguém, né? Principalmente hoje em dia com a internet. E se aquela pessoa mora, por exemplo, em Ontário e você está indo para Alberta, que é outra província aqui do Canadá, você já vai ver que são coisas bem diferentes, vão ter várias coisas diferentes. Inclusive aqui no Canadá, os estados canadenses, eles são províncias, né? Não são estados, exatamente porque as províncias têm mais autonomia. Então, dentro de cada província, você vai ter leis diferentes, regras diferentes, impostos diferentes. As coisas vão ser diferentes de uma província para outra. Então, existem vários Canadás dentro do Canadá e é importante você saber disso, você ter consciência disso, para você não basear todo o seu planejamento na expectativa de uma coisa e depois ir para um outro lugar do Canadá, para uma outra cidade, para uma outra província, onde não vai ser muito bem aquilo que você vai encontrar. Falar inglês bem é mais importante do que você imagina. Não só pelo óbvio, né? O Canadá, na verdade, é um país bilíngue, então a gente tem dois idiomas oficiais, que é o inglês e o francês. Mas, obviamente, a maioria da população fala inglês, então a gente já sabe, né? A primeira coisa que vem na cabeça é, se eu preciso ir para o Canadá, eu preciso aprender inglês. Mas ter um bom nível de inglês é muito mais importante no seu dia a dia do que você imagina. Não só para sua vida acadêmica, se você estiver vindo para cá estudar, quanto para sua vida pessoal, para você realmente se sentir parte, sentir que você consegue ser você mesmo em inglês. E isso é uma coisa que eu já falei aqui no canal, que eu demorei anos para entender por que às vezes eu não conseguia me sentir parte. Era porque o meu nível de inglês não era suficiente para eu conseguir ser eu mesma. Então, como eu não conseguia ser eu mesma, eu não conseguia ser natural com as pessoas. E não conseguindo ser você mesmo, não conseguindo ser natural, é muito difícil você se adaptar, né, morando em outro lugar. E principalmente profissional para sua carreira. Porque se você quiser se recolocar no mercado de trabalho aqui, né, se você quiser atuar na mesma área que você atuava no Brasil, ou se você quiser mudar de área completamente, para você conseguir ter sucesso no mercado de trabalho aqui, ter sucesso na sua carreira, é extremamente importante um bom nível de inglês. Um bom nível de inglês é aquilo que vai te diferenciar dos outros candidatos. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham aqui no Canadá como recrutadores e às vezes eles preferem contratar, né? Eles já me falaram disso algumas vezes, eles preferem contratar alguém que às vezes nem é tão qualificado naquela profissão, mas tem um excelente inglês, do que alguém que é mais qualificado, mas ainda não tem um bom nível de inglês. E uma maneira muito legal de você aprender inglês é utilizando o Cambly. Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online, onde você consegue conversar com tutores nativos no idioma do mundo inteiro. Então você consegue, por exemplo, conversar com tutores aqui do Canadá. Eu sei que quando chega fim de ano a gente começa a fazer a listinha, né, de tudo que a gente quer pro ano que vem, todas as nossas metas, e muita gente coloca ali na listinha que quer aprender inglês. Então tá aqui uma chance excelente para vocês aprenderem inglês, que é uma promoção muito legal que o Cambly tá fazendo agora até dia 16 só até sexta-feira agora, que é o Flash Black do Cambly. Então a gente teve a Black Friday do Cambly, que eu divulguei pra vocês, inclusive, que foi a maior promoção que eles já fizeram, com até 60% de desconto nos planos. E eles estão voltando com essa promoção agora, essa semana. Se você assinar os planos com desconto pelo link que tá aqui na descrição, eles sabem que vocês vieram por indicação minha e isso me ajuda bastante. I don't actually belong to anyone anymore. I have no idea where I come from anymore. Totally. Yeah, this is a good point. This is a good point because many people they say that okay, I don't belong here in Canada, but I don't belong also Brazil anymore. Brazil. So yeah, yeah, I'm that way. We kind of have to give up
some things that are important to us, and so we can have other things, but we are always missing like having around family, being around our family and friends. But then like for me it would be really hard like going back to Brazil to actually live there now. I think the process of like adapting to the Brazilian life again, it will be really hard. Like, Cambly serve para todo mundo que quer aprender inglês, mas principalmente se você tá vindo aqui pro Canadá, uma opção muito legal é que lá na plataforma você consegue procurar, por exemplo, por tutores canadenses, e tem alguns tutores que eles podem te ajudar a montar o seu currículo. Alguns tutores dentro da plataforma já trabalharam, por exemplo, como recrutadores aqui no Canadá, ou às vezes já trabalharam na área que você gostaria de atuar aqui. Então você consegue ali pela lupa buscar qual é o seu interesse e procurar tutores do Canadá que tenham, né, que saibam daqueles interesses, para você poder ter essas conversas que podem fazer toda a diferença para você aqui também no mercado de trabalho. Então alguns tutores podem te ajudar com como você se comporta numa entrevista de emprego, podem fazer testes, né, simulações de entrevista de emprego com você, podem avaliar o seu currículo. Então isso é uma coisa muito valiosa que vocês conseguem fazer dentro da plataforma, que eu acho que às vezes as pessoas não sabem que tá lá disponível essa opção, e pode fazer toda a diferença para você se recolocar no mercado de trabalho aqui no Canadá, chegar aqui muito mais preparado. Não deixe pro ano que vem para começar a investir em você. Essa promoção relâmpago de até 60% de desconto só vai até sexta-feira agora. Então é só clicar no link que tá na descrição que você vai cair direto lá na página com todas as informações para assinar o Cambly. O Canadá é um país frio. E eu sei que agora vocês estão pensando assim, óbvio, todo mundo sabe que o Canadá é um país frio, que aí neva, que aí faz frio, todo mundo sabe disso. Calma, não é bem assim, porque vocês ficariam impressionados com a quantidade de gente que se muda para o Canadá e quando chega aqui, olha só, reclama do frio. Eu acho muito importante a gente não subestimar o frio aqui no Canadá, porque aqui faz muito frio. É um país sim muito frio, você vai ter pelo menos 6 meses de frio durante o ano. Eu diria que na verdade uns 8, mas assim, 6 meses que é mais frio mesmo. Aqui em Vancouver, aqui nessa região de British Columbia, que é onde eu moro, a gente vai ter um inverno mais curto e a gente não vai ter frio extremo como em outras partes do país, mas em todo o resto do país você vai ter invernos longos, você vai ter muita neve, você vai ter muito frio, você vai ter temperaturas extremas, você vai ter dias que vai fazer menos 20, menos 30, às vezes a temperatura não é tão baixa, mas a sensação térmica é de menos 30, menos 20, menos 40. O inverno traz uma série de questões que às vezes a gente não leva em consideração e que eu acho que é importante você saber exatamente para que você possa se preparar para lidar com isso. Como, por exemplo, agora nessa época do ano, escurece muito cedo. No inverno a gente começa a ter ali 3h30 da tarde já tá, o pôr do sol tá acontecendo e 4 horas já tá escuro. 4h30 já tá escuro como se fosse 10 da noite. Então é muito estranho, demora realmente para você acostumar, mas é importante você saber que sim, durante o inverno não é só o frio que você vai ter que lidar com, você vai ter que lidar com dias muito curtos, com pouca luz do sol, mesmo nas cidades onde faz mais sol, você ainda vai ter que lidar com dia cinza, com neve, muita neve dependendo da cidade. Então é muito importante você saber disso, você ter consciência disso, porque é mais comum do que parece as pessoas virem pra cá e ficarem reclamando do frio, não se adaptarem com o frio. Óbvio que uma coisa é a gente imaginar como vai ser, outra coisa é a gente viver aquilo. O clima é uma coisa que vai afetar demais o seu humor, a sua qualidade de vida, a sua saúde mental, vai afetar o seu desempenho no trabalho, vai afetar várias questões da sua vida. Então é muito importante você ter consciência disso quando você está fazendo essa escolha de vir aqui para o Canadá. Você vai ter que estar disposto a dar o seu melhor para aprender a lidar com o frio, porque caso contrário você vai passar mais da metade do ano infeliz. O Canadá precisa de imigrantes, mas eu sei que vocês já devem ter lido por aí, o Canadá quer trazer até 1 milhão de imigrantes até 2024, enfim, tem várias notícias desse tipo, e essas notícias não são mentira, tá? Essas notícias são verdadeiras. O Canadá realmente precisa de mão de obra qualificada, então eles estão super abertos à imigração. Mas uma coisa que você precisa entender e que você precisa saber, até para você não se frustrar com a maneira que a imigração canadense funciona, é entender que a imigração é um interesse financeiro para o Canadá, né? Eles não estão simplesmente abrindo as portas e falando venha todo mundo, podem vir aqui morar porque a gente é muito legal. Não. Eles querem profissionais qualificados, eles querem mão de obra qualificada, pessoas com um bom nível de inglês, pessoas com uma boa formação acadêmica. A imigração é extremamente importante para a economia canadense, então é importante você saber disso para que você saiba com o que você está lidando. Então,
eu já sei o que eles estão buscando, agora eu posso me qualificar para poder estar pronto para emigrar. Aprender francês pode fazer muita diferença para você aqui no Canadá, mesmo que você não queira morar em Quebec. Quebec é a província aqui do Canadá onde a maioria das pessoas fala francês, no resto do país a maioria das pessoas fala inglês, mas mesmo que você não queira morar em Quebec, depois que você já tenha um bom nível de inglês, de preferência o que eles chamam de CLB9, né, que seria um idioma bem avançado, né, um nível bem avançado de inglês, depois que você já tem esse nível de inglês, aprender o francês pode ser muito importante, porque isso pode te garantir pontos extras na imigração e isso pode te abrir portas para programas de imigração que são focados em pessoas que falam francês. É do interesse do Canadá investir em trazer mais imigrantes que falam francês para cá. Ter um nível avançado de inglês é essencial para o seu programa de imigração, mas não esqueça que o francês pode ser também muito interessante para você. Paga-se muito imposto aqui no Canadá. E eu acho importante saber disso, porque é algo que às vezes assusta depois que as pessoas chegam aqui, se elas não têm essa informação anteriormente, né? Se elas não sabiam disso anteriormente. Dependendo da sua faixa salarial, né, se você tiver um salário bem bom aqui no Canadá, você pode pagar até 48%, 49% de imposto. Eu acho que pode até passar dos 50%, se não me engano. Então é metade do seu salário que vai embora em imposto. Obviamente você vê esse retorno, né, desses impostos, porque você tem segurança, você tem saúde pública, você tem educação para os seus filhos, por exemplo, para quem tem crianças, não paga nada para as crianças estudarem na escola aqui, que é de super qualidade. Então você vê, né, a infraestrutura das cidades, você vê que existe um retorno desses seus impostos, mas paga-se sim muito imposto aqui no Canadá. O mínimo que você vai pagar de imposto é uns 20%, o mais comum, dependendo da faixa salarial, né, vai mudar de província para província também, é você pagar ali mais ou menos na faixa dos 30%, 35% de imposto, mas você pode pagar assim 40%, 50% de imposto, porque vai somar o imposto federal e o imposto provincial. Então saiba disso, tá? Isso é muito importante. E em todas as províncias, praticamente, você vai pagar bastante imposto. A saúde aqui no Canadá é pública e apenas pública. Então por que eu tô falando desse tópico? Porque é uma coisa que muitos brasileiros reclamam aqui no Canadá, que é sobre a saúde pública. Aqui no Canadá não existem planos de saúde, só existe uma maneira, né, de você ter acesso à saúde, que é a saúde pública. Então, na maioria dos casos, você não vai pagar nada para ter acesso à saúde aqui no Canadá e ela é gratuita, né? Ela é pública e todos têm acesso ao mesmo sistema de saúde. Então não existe a opção de você pagar por um convênio, de você conseguir agendar uma consulta com um especialista, de você fazer exames, enfim, na hora que você quiser. Não é muito bem assim que funciona por aqui. Muitos brasileiros criticam a saúde pública aqui do Canadá, comparando com a saúde privada do Brasil, né? Comparando com os convênios do Brasil. Tudo é uma questão de perspectiva e expectativas também. Então saiba que as coisas sim funcionam diferente aqui. A medicina aqui as pessoas às vezes falam que não é preventiva, mas na verdade apenas funciona de uma maneira diferente. Mesmo a saúde daqui sendo considerada ruim por muitos brasileiros, a expectativa de vida, a qualidade de vida aqui no Canadá continua sendo muito maior do que no Brasil, por exemplo. Mas saiba que vai ser sim diferente daquilo que você está acostumado no Brasil. Eu nunca tive nenhum problema com a saúde aqui. Tudo que eu precisei fazer, eu sempre fiz de maneira online. Consultas, exames, eu fui, obviamente, até o laboratório fazer os exames. Mas eu consegui fazer os exames que eu queria fazer, eu consegui fazer as consultas que eu queria fazer, pegar as receitas de remédio que eu queria pegar. Nunca tive nenhum problema. Mas você vai ver, sim, relatos na internet de pessoas brasileiros, principalmente, que tem muitas críticas à saúde aqui. E eu acho importante você saber disso, colocar isso na balança. No meu caso, eu coloquei na balança, mesmo que a saúde no Canadá seja horrível, já pensei no pior caso possível. Falei, mesmo se for horrível, se for horrorosa, pra mim ainda compensa todo o resto que eu vou ganhar estando lá. Compensa saber que eu vou ter que pagar do meu bolso para usar a saúde quando eu for pro Brasil, por exemplo, e aí no Brasil pagar particular para fazer meus exames e fazer tudo o que eu quiser fazer. Ainda compensa? Quando eu coloquei na balança, pra mim compensava. Então eu acho que é uma questão que cada um vai ter que avaliar por si próprio. E saiba também que vai variar de província para província, porque cada província cuida do seu sistema de saúde próprio, né? Então aqui em British Columbia a gente tem o MSP, em Ontário tem o OHIP, então cada lugar tem, né, o seu sistema de saúde. Mas se você é aquela pessoa que no Brasil faz exame a cada 6 meses, já fique sabendo que aqui provavelmente vai ser diferente. O canadense não é o que você espera. E eu acho importante você entender isso, porque o Canadá é um país feito por imigrantes. Então aqui existem pessoas do mundo inteiro
e você tem que estar aberto a conviver com essa multiculturalidade que tem aqui. Aqui tem muitas pessoas, por exemplo, da China, muitas pessoas da Índia, tem pessoas do mundo inteiro, tem algumas populações de imigrantes que são mais expressivas, como por exemplo as que eu mencionei, China e Índia, e você vai ter muito contato com essas pessoas no seu dia a dia. E muitas dessas pessoas são canadenses, são nascidas aqui, né, são filhos de imigrantes. Então a gente tem aquela ideia de que o canadense é um padrão, né, aquele europeu, quando na verdade o Canadá é um país super multicultural e qualquer pessoa praticamente pode ser um canadense, porque é um país feito de imigrantes. Ser um país muito multicultural é exatamente o que faz o Canadá ser o Canadá. Então venha pra cá preparado, né, de coração e de mente aberta para lidar com todas as culturas, com pessoas de todos os lugares e com imigrantes de todos os lugares e muitos canadenses, inclusive, nascidos aqui, que são filhos de imigrantes. O ritmo das coisas aqui no Canadá é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Você provavelmente vai perceber isso no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, que aqui as coisas são um pouco mais tranquilas, as pessoas não são muito aceleradas. O brasileiro, quando vai para o exterior, normalmente ele tá realmente ali com sangue nos olhos, querendo fazer tudo acontecer, e às vezes ele chega aqui e fica até um pouco assustado em como as coisas acontecem de uma maneira mais devagar, entendeu? Até um processo seletivo de emprego, as coisas são mais tranquilas. No seu trabalho mesmo, no dia a dia com as pessoas, às vezes você percebe que parece que todo mundo tá em câmera lenta, as coisas estão acontecendo de outra maneira, enquanto você tá lá querendo correr atrás, e não é assim que funciona. Então é muito importante você entender isso, entender que as coisas aqui funcionam em outro ritmo, para você não se frustrar quando você chegar aqui. O brasileiro, ele é muito criativo, ele consegue enxergar soluções para os problemas até antes dos problemas acontecerem. Então a gente tá sempre meio que um passo à frente de tudo. E quando você chega aqui, você percebe que as coisas funcionam em outro ritmo, que as pessoas não necessariamente vão acompanhar o seu ritmo, que já tá lá na frente, entendeu? Enxergando os problemas que nem aconteceram ainda, e às vezes isso causa um pouco de frustração. Então, tenha paciência, porque você vai precisar dela aqui. E por último, já que a gente acabou de falar sobre o ritmo das coisas, vale a pena mencionar também que o estilo de vida no Canadá, no geral, é muito diferente do estilo de vida no Brasil. Principalmente se você vem de uma cidade grande no Brasil, se você vem de um grande centro como São Paulo, Rio, mesmo nas cidades grandes do Canadá, você vai perceber que muitas vezes o estilo de vida ele poderia ser comparado com o interior no Brasil, mas a gente está falando dos grandes centros. Então, nas cidades menores aqui, o estilo de vida é bem pacato, é bem tranquilo, as coisas fecham cedo, é outro ritmo de vida. Como eu falei no tópico anterior, que o ritmo das coisas aqui é diferente, isso se aplica também aqui no estilo de vida, né? Então, o ritmo é outro, o shopping vai fechar às 5 horas da tarde, as coisas elas são... Você vai chegar às vezes no restaurante, 9 horas da noite a cozinha já fechou, não tem mais comida. E isso acontece nos grandes centros. Imagina nas cidades menores. Aqui eles valorizam muito você estar outdoors, né? Você fazer atividades ao ar livre. Eles valorizam muito você fazer atividades mais durante o dia, a vida noturna não é tão forte. Se você vai para os bairros residenciais, você vai ver que assim, 4 horas da tarde já não tem mais ninguém na rua. E é por isso que eu optei, por exemplo, hoje por estar morando em Downtown Vancouver, porque de Vancouver é a região mais movimentada, é a região mais cidade grande, então é por isso que eu fiz questão de estar morando aqui. Mas em outras cidades, mesmo em Downtown, vai ser bem tranquilo, Downtown seria o centro, né? Mesmo no centro da cidade vai ser bem tranquilo, vai ser bem pacato, 5 horas da tarde as coisas já vão estar fechando. Então esteja preparado para essas diferenças culturais e saiba enxergar o Canadá como ele é, para que você não crie expectativas que não existem. Mas, independente do shopping fechar às 5 horas da tarde, a qualidade de vida que eu tenho aqui, principalmente a segurança que eu tenho aqui, faz tudo valer a pena. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês falando sobre essas coisas que vocês precisam saber, principalmente para ter um controle de expectativa. E mais uma vez agradecendo o Cambly por estar aqui apoiando o meu trabalho na internet. Até sexta-feira agora, dia 16, promoção relâmpago e até 60% de desconto nos planos do Cambly para você poder aprender inglês e chegar aqui no Canadá muito mais preparado. O link tá na descrição e todas as informações vocês vão encontrar clicando no link. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, que isso me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. E se você ainda não deixou like, deixa like por esse neném que tá aqui dormindo, ó. Olha que coisa bonita. Se eu não mereço like, ele merece, né não? Então, ó, deixa um like aí por ele. Beijos e até o próximo.